Uma boa descrição de cargos é uma ferramenta sensacional para você que é profissional de RH, para você que é gestor e para você que é dono de empresa, porque ela te ajuda a acabar com a bagunça na sua empresa. E é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Alessandro e esse é mais um vídeo aqui na RH Academy. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é uma descrição de cargos e por que ela é tão importante para a sua empresa. A ideia aqui é facilitar a sua vida se você for um profissional de RH, se você for gestor ou se você for dono de empresa, tá? E a primeira pergunta que a gente precisa responder é o que é um cargo? E um cargo nada mais é do que uma posição ou uma função que uma pessoa irá ocupar dentro de uma determinada empresa. Então, normalmente, quando a gente contrata ou quando a gente promove uma pessoa, essa pessoa estará ocupando um cargo ou irá ocupar um cargo, tá? Então, um cargo é isso, ele é, entre aspas, uma caixinha que a gente vai dizer, olha, a sua caixinha de trabalho, suas atribuições, suas responsabilidades, suas atividades são essas, tá? E normalmente a gente organiza essa estrutura de cargos num organograma. Então, quando a gente está definindo esse organograma, como é o exemplo que está aparecendo para você aí, a gente começa a dizer onde começam as responsabilidades e as atividades de uma pessoa e onde terminam as responsabilidades e as atividades dessa mesma pessoa. Isso ajuda a deixar o trabalho, o fluxo de informações mais fluido, tá? E quando eu falo de cargos e descrição de cargos, no meu método de trabalho, no meu racional, eu utilizo duas categorias, tá? A primeira categoria, eu procuro identificar quais são os cargos de gestão, que normalmente tem uma nomenclatura de diretor, gerente, supervisor, coordenador ou coordenadora, né? E eu procuro identificar esses cargos porque esses cargos são responsáveis por organizar, estruturar, avaliar, capacitar o trabalho de outras pessoas que ocupam cargos em suas equipes. Nesse exemplo de organograma que está aparecendo para você aí, vamos pegar o exemplo do diretor comercial, né? Abaixo desse diretor comercial, nós temos nesse exemplo um gerente de vendas e um gerente de marketing, ou seja, é responsabilidade do diretor comercial dar condições para gerente de vendas e gerente de marketing de fazer as suas atividades. E por consequência, gerente de vendas e gerente de marketing têm a responsabilidade de dar condições para suas equipes realizar as atividades. Então, a primeira coisa que eu faço é identificar os cargos que eu chamo como cargos de gestão. A outra categoria de cargos, vamos chamar assim, que eu gosto de identificar na sequência, são os cargos que eu chamo de cargos técnicos. Normalmente a gente tem analistas, desenvolvedores, engenheiros, médicos, né? Ou seja, o racional que eu uso para identificar o que é um cargo técnico é aquele cargo em que o ocupante do cargo é responsável única e exclusivamente pelas atividades que ele mesmo irá desempenhar no cargo. Ou seja, um analista, ele não é um cargo de gestão nesse exemplo, porque o analista ocupa o cargo de analista, só faz as suas atividades sem responder diretamente pelas consequências de outras pessoas. Então essa é a diferença básica para a gente classificar um cargo de gestão de um cargo técnico, tá? Então esse entendimento aqui, ele nos ajuda a produzir melhor uma boa descrição de cargos. E agora você deve estar se perguntando o que é uma descrição de cargos. Bom, eu vou tentar te ajudar com essa dúvida, né? Uma descrição de cargos nada mais é do que um documento onde a gente vai detalhar todas as tarefas, todas as atividades, todas as responsabilidades associadas àquele cargo dentro da sua empresa, tá? A importância da descrição de cargo é para ajudar a alinhar expectativas entre quem vai contratar e quem será contratado, ajudar a orientar para onde que eu tenho que caminhar na hora de fazer um bom processo de recrutamento e seleção. Então eu tenho que buscar um determinado grupo de candidatos que seja congruente com a necessidade do meu cargo. Essa descrição de cargos, ela vai nos ajudar também no nosso processo de avaliação de desempenho, no nosso processo de treinamentos, no nosso processo ou nos nossos planos de carreira, planos de desenvolvimento. Então tudo nasce na descrição de cargos. Ela é um documento muito importante porque ela precisa ser congruente com as atividades dentro da sua empresa, né? E aí você deve estar pensando, né? Por que a descrição de cargos é importante? Bom, ela vai te ajudar a organizar a sua empresa, basicamente deixar claro quem faz o quê,
que cargo faz que atividade. Vai ajudar também a definir o início e o fim das responsabilidades de cada cargo, para que a gente não tenha sobreposição de atividades. Isso gera perda de produtividade, perda de eficiência da empresa. Isso também gera problema de relacionamento entre pessoas, porque uma pessoa acha que o trabalho tem que ser feito por outra pessoa, a outra pessoa acha que a responsabilidade de fazer o trabalho não é dela e ninguém faz o trabalho. E ninguém pode ser responsabilizado, porque se esse documento não existe, se esse documento não está claramente descrito, é como as pessoas estão achando aquilo que elas acham que deve ser feito. Tá? Então ela ajuda nessa linha, descrição de cargos. De novo, ela ajuda a alinhar expectativas, ajuda a orientar o seu processo de recrutamento e seleção, ajuda a orientar o seu processo de capacitação e avaliação de desempenho. Tá? Então ela é muito importante nesse sentido. E já que nós estamos falando de treinamento e desenvolvimento, eu quero contar uma novidade para você, que é a nova parceria aqui do canal, que é a iSpring. A iSpring é uma plataforma de soluções que vai te ajudar no seu processo de criação e de gestão de treinamento e educação corporativa para empresas. A iSpring tem dois grandes produtos muito legais, que é o iSpring Suite, que é uma ferramenta avançada para você criar cursos de e-learning utilizando a ferramenta deles, e também a iSpring LMS, que é um LMS intuitivo para aprendizagem corporativa, para construção de parte da sua universidade corporativa. Então eu vou deixar os links aqui na descrição para que você conheça mais sobre a iSpring, que ela é a nossa nova parceira aqui no RH Academy. Bom, seguindo aqui, né? Agora a gente chega na etapa de quais são os elementos que devem existir numa descrição de cargos. E eu separo ele em algumas seções, basicamente 3 seções super simples, tá? A primeira seção eu chamo de seção de identificação. Aqui nós vamos identificar qual é a empresa onde esse cargo está vinculado, qual é o nome do cargo, se é auxiliar, assistente, supervisor, gerente, coordenador, especialista e etc. Qual é a área e o setor onde esse cargo está vinculado, ele está alocado. Se eu tenho um analista, por exemplo, na área de marketing, as atribuições, melhor dizendo, e as expectativas de atividades que ele deva fazer são diferentes de um cargo, de uma pessoa que ocupa um cargo de analista na área administrativa. Então, a gente precisa dar nome e dar a cara, dar uma identidade para esse cargo. Então, por isso, eu acho importante ter a área e o setor. Além disso, você pode incluir filial, se for o caso, se for a sua necessidade. Eu tenho uma filial no Amazonas, tenho uma filial em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Vale a pena você incluir aí. A gente pode incluir também qual é a carga horária semanal, 44 horas, 40 horas semanais, e qual é a modalidade de contratação, que normalmente aqui é presencial, é híbrido, ou é 100% home office, ou qualquer outra variação que você possa incluir aqui. Tá? E além disso, eu acho que vale muito a pena você descrever nessa parte de identificação o que eu chamo de missão ou a principal responsabilidade do cargo. Tá? Veja que eu estou falando do cargo. Por que eu acho que é importante aqui? Porque de todas as atividades, que às vezes é uma lista de itens que a pessoa precisa realizar no dia a dia das suas atividades, todas essas atividades elas devem convergir para uma grande missão, para uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade principal do cargo. Eu já procuro trazer ela aqui na etapa de identificação, porque essa responsabilidade ela te ajuda no seu processo de recrutamento e de seleção, quando você vai divulgar a principal responsabilidade do cargo. Tá? Normalmente a gente não divulga todas as atividades nessas contratações. Se você quiser, melhor ainda, tá? Deixa o seu processo muito mais transparente. Mas nessa etapa de identificação, eu sugiro que tenha minimamente essas informações aqui para você começar a construir a descrição do seu cargo. Tá? Depois eu chamo de uma seção aí de experiência e escolaridade, que aqui a gente vai começar a colocar alguns filtros para a nossa descrição de cargo, ou seja, é aqui que a gente vai fazer alguns filtros na hora de fazer um processo de recrutamento e seleção, ou mesmo a gente avaliar um possível candidato ou candidata para promoção interna. Tá? Então aqui, normalmente, a gente vai descrever e identificar, né, qual é o nível de qualificação exigido, se há algum requisito e alguma disponibilidade específica, por exemplo, eu preciso de habilitação para caminhão, ou eu preciso que a pessoa esteja disponível para viajar de segunda a sábado, por exemplo. Né? A gente precisa informar aqui, porque isso ajuda a definir critérios de avaliação de desempenho e também critérios de contratação. Aqui eu também vou incluir qual é a experiência
mínima para a pessoa ocupar esse cargo? É 1 ano, é 2 anos, é 10 anos? E qual é o nível de gestão que esse cargo terá? Tá? Se ele vai liderar outras pessoas, se ele vai liderar outros líderes, se ele não vai liderar ninguém. Tá? E aí, por fim, a gente vai começar a olhar para as atividades propriamente ditas, que aí aqui a gente vai descrever numa lista de tópicos o que a pessoa que vai ocupar esse cargo deverá fazer no exercício das suas funções diariamente, semanalmente, mensalmente. Alessandro, tem algum modelo, tem algum exemplo de descrição de cargos? Tem vários exemplos de descrições de cargos disponíveis na internet. Aqui embaixo vai ter um artigo também que você vai ter esse conteúdo mais detalhado lá no blog do RH Academy. E aí, o que eu tenho percebido é que quanto mais simples forem as descrições de cargo, mais fácil da gente atualizar, mais fácil da gente gerenciar, mais fácil de se entender o que apresenta-se nessa descrição de cargos, tá? E para te ajudar com uma ideia, eu trouxe aqui 3 exemplos que eu encontrei na internet. Sim, exemplos super simples, só como uma referência, tá? No exemplo número 1 é um exemplo em inglês, veja só. Ele é um título simples com informações bem simples. Então a gente tem a descrição do cargo, o título do cargo, as principais atividades, tópicos aí do que a pessoa vai fazer e basicamente é isso, tá? No outro exemplo, nós temos um exemplo que é um exemplo mais característico do Brasil. Eu utilizo esse exemplo, esse modelo também em algumas das minhas consultorias, que é uma tabela em Word mesmo e que a gente vai inserindo todas as informações que eu te passei anteriormente da descrição de cargo. Então aí tem a data, cargo, departamento e assim por diante, tá? E aí, por fim, o exemplo número 3, nós temos também um outro exemplinho aí, né? Uma outra tabelinha de identificação de cargos. Nesse caso aqui é um exemplo de um gerente comercial. Mas veja só, todas elas têm o mesmo princípio, usam as mesmas informações que eu te apresentei anteriormente, elas são só formas diferentes de organizar visualmente essas informações, mas todas as informações estão ali, tá bem? Então, esse é um ponto muito importante dessas descrições de cargo, elas nos ajudam a organizar o nosso raciocínio, vamos chamar assim, na hora de estruturar a empresa na qual a gente trabalha e elas evitam muitos problemas, tá bem? E aí alguns pontos importantes para a gente se encaminhar para o encerramento desse conteúdo. Eu recomendo muito que você invista tempo, invista esforço, entreviste as pessoas na hora de você fazer a criação da descrição de cargo. Isso vai te evitar muitos problemas no futuro, muitos problemas de contratação, de treinamento, desenvolvimento. Então investe um bom tempo e faça uma boa descrição de cargo, tá? Além disso, de você ter boas descrições de cargo, você vai ter uma melhora geral nas operações de RH aí na sua empresa. Então esses são os 2 pontos importantes que eu gostaria de trazer aqui para você. E também te perguntar se você tem alguma dúvida sobre isso, né? Se você tiver alguma dúvida mais específica, por favor, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo. A gente vai produzir, isso inclusive gera demandas para outros conteúdos, né? Gera ideias para a produção de outros conteúdos a partir das suas perguntas. Então é muito legal se você puder deixar o seu comentário aqui com a sua dúvida, com o seu elogio, com a sua crítica e tudo mais, tá bem? Bom, era isso que a gente tinha para esse breve vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E eu te vejo no próximo conteúdo, na próxima semana. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e acessar o rhacademy.com.br e conhecer os nossos treinamentos corporativos lá no nosso site. Eu te vejo no próximo conteúdo. Até mais, valeu, tchau.